Olá, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico. Estou com o Marcelo Wrocławski, meu amigo, urologista. E hoje nós recebemos o Dr. Fábio Schutz. Dr. Fábio Schutz é o oncologista clínico do Hospital BP Mirante e o coordenador da oncologia clínica do Hospital BP. Fábio também é membro do LACOG-GU, foi o ex-chair do LACOG-GU, passou o bastão para mim há um ano mais ou menos e está aqui hoje com a gente para conversar um pouquinho sobre o tratamento perioperatório dos carcinomas uroteliais. Fábio, obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Andrei. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado, Onconils. É um prazer estar aqui com vocês. E, Fábio, bom, acho que a gente vai dividir um pouquinho o tópico entre bexiga, né, trato baixo e trato alto, até porque a gente teve algumas novidades interessantes em trato alto. A gente começa com bexiga, que já está relativamente mais batido. Faz um overview rapidamente para a gente, o que a gente pode falar de tratamento perioperatório para esses pacientes, como é que você enxerga o paciente com câncer de bexiga, principalmente quando a gente está falando de doença músculo-invasiva? Então, quando a gente fala de tratamento perioperatório, só para deixar o conceito claro, a gente está falando de quimioterapia antes da cirurgia, que seria a quimioterapia neoadjuvante, ou a quimioterapia adjuvante, que seria pós-operatória. Tem várias vantagens, ou até desvantagens, ou potenciais vantagens ou desvantagens de utilizar a quimioterapia neoadjuvante ou a quimioterapia adjuvante. Potencial vantagem da quimioterapia neoadjuvante versus fazer a cirurgia direto seria que a gente estaria tratando uma doença potencialmente micrometastática, que em última instância é o que vai matar o paciente. O paciente, via de regra, ele não morre da doença localizada. Causa bastante incômodo, sangramento, dor, disúria e assim por diante, mas não leva o paciente ao óbito. O que vai levar o paciente ao óbito são as metástases sistêmicas, hepáticas, pulmonares, ósseas, assim por diante. E quanto antes a gente tratar essa doença micrometastática, possivelmente é melhor, porque eu consigo, de repente, eliminar ou aumentar as chances de cura desse paciente. Por outro lado, a desvantagem é que não funciona em 100% dos casos. Eu posso, de repente, pegar um paciente que é potencialmente operável hoje, fazer uma quimioterapia neoadjuvante, o paciente progredir e eu perder uma chance de operar esse paciente. Ou o paciente também tem alguma toxicidade clínica e, de repente, levar o paciente a não ter condições cirúrgicas. Como todos sabemos, a medicina não é exata, então assim, é difícil você precisar onde é que o paciente vai se encaixar nesse cenário. Mas, via de regra, os protocolos mundiais preconizam que seja feita uma quimioterapia neoadjuvante baseada em cisplatina nos pacientes que têm pelo menos doença músculo-invasiva, que é um T2 para cima. Infelizmente, a gente até pode conversar com o Marcelo, mas assim, infelizmente, eu acho que ainda é uma minoria dos pacientes que são encaminhados para a quimioterapia neoadjuvante. E tem vários motivos. Tem os motivos, talvez, que não é encaminhado porque não é encaminhado, mas tem vários motivos que os pacientes, que essa é uma população também bastante geralmente doente e cheia de comorbidades. Ou é tabagista e tem problemas cardíacos, problemas pulmonares, e eles também não aguentam uma quimioterapia ou já tem uma certa idade ou uma disfunção renal, a própria disfunção renal já não leva a possibilidade de fazer uma quimioterapia baseada em cisplatina e aí eles vão direto para a cirurgia. E a quimioterapia adjuvante seria uma tentativa de você eliminar essa doença micrometastática depois da cirurgia. A vantagem dela é que possivelmente a gente estaria fazendo uma quimioterapia com mais dados da cirurgia. Então, a gente tem certeza do estadiamento do paciente, se tem linfonodo, não tem linfonodo, o grau de invasão, porque se tem comprometimento de serose ou de outros órgãos, da gordura perivesical, assim por diante. Então, a gente consegue ter um detalhe do estadiamento melhor para poder administrar a quimioterapia adjuvante. E tem vários estudos que justificam uma ou outra, né? Então, resumindo, a gente tem meta-análises tanto da quimioterapia neoadjuvante quanto da quimioterapia adjuvante. Tem estudos grandes que utilizaram a quimioterapia neoadjuvante. Os dois principais é com o MCV, que seria metrexato, cisplatina e vinblastina, ou o MVAC, que seria metrexato, vinblastina, doxorubicina e cisplatina, no cenário neoadjuvante. E ambos os estudos são positivos para aumento de sobrevida global e a meta-análise, que inclui vários outros estudos menores, também é positiva para aumento de sobrevida global. O aumento de sobrevida global ele é discreto, ele é pequeno, não obstante é estatisticamente significante. Do ponto de vista de quimioterapia adjuvante, nós temos menos dados,
os estudos são de menor qualidade técnica, então a gente não tem tantos estudos. E tem um estudo grande, não vou dizer grande, mas talvez um estudo importante que até o momento não foi publicado, que isso é estranho, que é o tal do PCG, que é com cisplatina, paclitaxel e gemcitabina, que é um estudo espanhol. Ele foi apresentado, se não me engano, em 2009, 2010, e até hoje não foi publicado os resultados, mas é um estudo que foi comparado versus placebo, ou observação, não estou me recordando agora exatamente, mas eu sei que era versus não quimioterapia, e esse estudo mostrou um aumento significativo da sobrevida nos pacientes também no cenário pós da quimioterapia adjuvante. Então, via de regra, sempre que o paciente pode receber alguma quimioterapia, eu prefiro fazer. Melhor no cenário neoadjuvante, que geralmente o paciente está mais fit, tem uma condição clínica melhor, porque essa é uma cirurgia, Marcelo pode comentar também, mas é uma cirurgia de grande morbidade, via de regra, e de recuperação mais difícil, onde os pacientes eles não saem da cirurgia talvez tão bons ou tão bem para fazer a quimioterapia adjuvante. Mas é isso, e eu como oncologista clínico, que eu sempre tento falar para os urologistas para encaminhar os pacientes, tem 2 estudos retrospectivos que mostram que a quimioterapia neoadjuvante não aumenta a morbidade, né? Nem o risco de piora de cicatrização, infecção, nem nada adverso à cirurgia. Na realidade, tem um estudo que mostra que, inclusive, tem menos sangramento para quem fez a quimioterapia neoadjuvante. A própria meta-análise, a maior delas, um pouco mais de 3.000 pacientes de neoadjuvância, mostra que a mortalidade foi 1,1%, né, nos pacientes que foram para a cirurgia. Sim. E linkando até um pouquinho que a gente vai entender isso, Marcelo, o Fábio colocou bem os estudos. A gente sabe que o nível de evidência ele é um pouco melhor, ou ele é melhor realmente para a neoadjuvância. Os estudos de adjuvância têm um grande problema de recrutamento, né? Não consegue acabar o recrutamento dos pacientes. Isso, quando a gente pega todos os estudos de adjuvância, variaram entre 49 pacientes e 102 pacientes. Quer dizer, realmente a meta-análise tem, a mais conhecida tem menos de 500 pacientes e recentemente tem uma outra com 900 pacientes, mas meta-análise com um número muito pequeno. E quando a gente olha o número relativo, em torno de 15% na meta-análise para neoadjuvância, em torno de 23% a 25% para adjuvância de redução de risco relativo. Que na neoadjuvância traduz um risco absoluto de 5%. Mas quando a gente coloca, comparando outros tumores, às vezes mama, coloretal, assim por diante, o benefício também não é pulmão, não é tão diferente do que os 5% de um número absoluto. Às vezes um pouco maior, menor, dependendo um pouquinho de algum cenário, mas 5% do número absoluto é meio próximo. Então aí eu linko a pergunta. Por que talvez então o cirurgião urologista não acredita nisso? Porque esse número ele é reprodutível em outros. Pode ser que o nível de evidência ele realmente não é tão bom, mas ele é reprodutível. E depois eu vou para o Fábio também. Todos os pacientes na neoadjuvância vão de T2 a T4, né? A maioria dos 2 grandes estudos são pacientes N0, na verdade um deles podia NX, né? Mas basicamente paciente de floro negativo você faz neoadjuvância para todo mundo, que o T2 entra para todo mundo, todos os T2 são iguais. E por que o urologista não acredita na quimioterapia perioperatória? Não, eu acho que o urologista está começando a acreditar na quimioterapia neoadjuvante. Eu acho que o grande medo do urologista é perder o timing, perder a possibilidade de operar o paciente, porque é uma quimioterapia com uma toxicidade relativamente elevada. E como o próprio Fábio comentou, acaba tratando pacientes com maior idade, com grande número de comorbidades. Eu acho que o urologista às vezes tem esse receio de perder a oportunidade de operar o paciente. Mas eu acho que esse relacionamento maior, interdisciplinar, entre urologistas, oncologistas, radioterapeutas, tem feito com que o número de pacientes encaminhados para a quimioterapia neoadjuvante tenha aumentado, principalmente nos casos T3, T4 e N positivo. Eu acho que a grande briga atual é em relação aos pacientes T2. Eu queria ouvir a opinião do Fábio em relação a isso. Não, eu concordo com vocês. O T2, na verdade, a gente diferencia hoje entre T2A e T2B. O T2A seria aquele paciente que tem uma invasão da camada muscular de menos da metade da camada muscular, e o T2B é aquele paciente que tem uma invasão de camada muscular de mais da metade da camada muscular. Então, o T2... O que é extremamente difícil de determinar por imagem. Não, principalmente se a imagem for feita depois da RTU, né? Que na verdade é a recomendação, veja bem, é a recomendação. Mas a gente tem que pensar se não vale a pena fazer uma imagem dedicada melhor antes da RTU, porque a hora que você faz a RTU, aquilo fica tudo meio demasiado, um processo inflamatório, que dificulta muito o cara avaliar se, quer dizer, passou 50% ou não passou. Né? Eu concordo. Acho que isso é
virtualmente, eu diria que é impossível você fazer essa distinção. E é a grande controvérsia, eu acho, hoje, entendeu? Porque se a gente voltar um pouquinho mais atrás, nos estudos de neoadjuvância, um dos dados importantes é a taxa de resposta patológica completa. Via de regra, a quimioterapia neoadjuvante, ela dobra a chance de resposta patológica completa. E a gente sabe também, pelos mesmos estudos de neoadjuvância, que os pacientes que atingem resposta patológica completa são os que têm o melhor sobrevida. Quer seja com quimioterapia neoadjuvante ou quer seja sem quimioterapia neoadjuvante, porque, via de regra, o paciente pode atingir uma resposta patológica completa só com a RTU. E isso, mais ou menos, arredondando, ocorre em mais ou menos uns 15% dos pacientes. Não é tão pouco. Só que isso eu consigo aumentar com a quimioterapia neoadjuvante de 15 para 30. Então, eu aumento a proporção de pacientes com resposta patológica completa. Só que saber de antemão quem vão ser esses pacientes que vão ter benefício de resposta patológica completa, nesse momento a gente ainda não tem a capacidade de distinguir. Eventualmente, com o melhor entendimento dos subtipos histológicos ou moleculares, a gente começa a definir um pouco melhor quem são os pacientes que respondem melhor à quimioterapia ou não. Mas nesse momento ainda isso não está disponível na prática. Mas voltando ao assunto do T2A, T2B, via de regra, T3, T4 e T2B, se eu consigo ter essa visão, aí eu acho que existe um grau de subjetividade grande aí. Depende do urologista, depende da RTU, depende do patologista, depende da imagem, depende de várias coisas. Mas se eu acredito que esse paciente tem um T2B, no mínimo, esse paciente vai para a quimioterapia sem sombra de dúvida. A invasão angiolínfatica também é um fator bastante prognóstico importante. Isso, né, também é um fator prognóstico adverso. Via de regra, os pacientes que têm invasão angiolínfatica sempre vão pior do que os pacientes que não têm invasão angiolínfatica. Então, às vezes a gente até faz uma analogia. Os pacientes que têm um T2B com invasão angiolínfatica, eles se comportam quase como um T3. E assim por diante. Então, a gente também leva isso em consideração. Agora, aqueles pacientes que de repente têm uma lesão talvez não tão grande, que não pega grande parte da bexiga, que tem uma invasão, sei lá, focal microscópica da camada muscular, que o urologista fez uma ótima RTU, eventualmente esse paciente poderia ir para uma cirurgia direto e sem a quimioterapia neoadjuvante. E desculpa estar me alongando, mas assim, a quimioterapia neoadjuvante eu acho que ela tem um grau de subjetividade na sua indicação grande. Porque eu acho que é esse o problema que você estava comentando, os pacientes não são encaminhados, porque eu acho que muitos pacientes não são elegíveis, entre aspas, para a quimioterapia neoadjuvante, porque acha-se que o paciente não vai aguentar. E aí, isso Exato. De que o paciente não vai aguentar depende do oncologista, depende do paciente, depende do urologista, depende da creatinina, depende das comorbidades. Então, assim, se eu sou um oncologista mais tranquilo, eu vou achar muito mais fácil não indicar a quimioterapia do que forçar a quimioterapia e tentar levar aquele cara com clearance de 50, 52, que tem 73 anos, que está no limite ali assim, e forçar uma quimioterapia para ele. Aqueles pacientes mais fáceis, 50 e poucos anos, esses pacientes também não são tão comuns. Os mais comuns é acima de 65 anos de idade. E você comentou uma coisa interessante, que é a função renal. Às vezes esses tumores estão lá e estão obstruindo, o paciente Sim. tem um grau de insuficiência renal realmente, ele já é velhinho, diabético, hipertenso, já tem um rim ruim, aí ele tem um tumor lá que está obstruindo, ele tem eventualmente um mielonefrose. Então, o que a gente tem que estar atento, às vezes, para avaliar, né, a adjuvância é isso, é porque às vezes a taxa de resposta chega a 30%, 40% de resposta patológica completa, nós estamos falando, né? Então, algum grau de redução no tumor eventualmente tem. Claro que esse também não é o grande benefício para o paciente, porque a gente sabe que as curvas não mudam muito, mas tem que lembrar exatamente isso, que às vezes uma pequena drenagem, alguma pequena derivação da via urinária para começar a quimioterapia já é o suficiente para aquele tumor reduzir e para aquela função renal eventualmente voltar, uma vez que se a principal causa é um fator obstrutivo. Então, o que o Fábio comentou realmente é muito importante, o quanto você avalia. E pegando esse gancho da função renal, que é uma grande discussão, quando o paciente não pode receber cisplatina, podemos separar, mas vamos falar em geral. Tratamento perioperatório. Você recomenda... O que a gente pode falar sobre pacientes que não podem receber cisplatina para o tratamento perioperatório, seja neoadjuvante ou adjuvante? Então, essa é uma excelente pergunta e via de regra, não tem resposta. Mas você não tem suporte na literatura para fazer quimioterapia perioperatória, adjuvante ou neoadjuvante, baseada em carboplatina, por exemplo. Os estudos com carboplatina são inferiores e mais negativos, vamos dizer assim. Então, via de regra, não faz. Tanto é
que tem um estudo hoje em andamento, que é o Invigor 010, que não está disponível no Brasil, mas ele está avaliando, é um estudo interessante, eu vou explicar rapidamente o desenho, que avalia o uso de atezolizumab na adjuvância. Mas ele inclui pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante e sobrou doença na cirurgia, ou seja, aqueles pacientes que não atingiram resposta patológica completa. Ou aqueles pacientes que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, foram operados e não são elegíveis para quimioterapia adjuvante baseada em platina. Ou seja, eles encaram que se o paciente é elegível para quimioterapia baseada em cisplatina, ele não deve entrar nesse estudo. Então, assim, via de regra, a quimioterapia é cisplatina. Sempre que eu puder forçar, ou eu divido a dose da cisplatina, D1, D2 ou D1, D8, dou uma hiperidratada, acompanho de perto a creatinina, o menor sinal de que a creatinina está piorando, tento drenar a função renal, drenar a via urinária do paciente. Então, por isso que a gente está aqui conversando, oncologistas, urologistas, mas assim, essa interatividade com toda a equipe, ela é importante. Então, você precisa ter um hospital rápido, um hospital ágil, exames de imagem ágeis, um urologista ágil, uma internação rápida, um centro cirúrgico, tudo isso tem que estar à disposição do paciente para poder fazer os tratamentos adequados. Eu vou deixar esse papo da carbo e da cispa até um pouquinho para frente, vou deixar o link aberto porque a gente vai discutir um pouquinho de trato alto, né? E o dado recente tinha lá 1/4 dos pacientes que acabaram recebendo carboplatino. Então a gente vai deixar isso entreaberto para buscar no trato alto. Eu vou voltar agora aqui uma discussão que pode ser. Quer dizer, a cirurgia é enorme, é uma cirurgia complicada. A comorbidade é muito importante. O impacto na qualidade de vida, independente se você está do tipo de reconstrução que você vai fazer, acaba tendo um impacto negativo também para a qualidade de vida do paciente. Oncologia clínica, urologia, quem acredita ou quem acha que é impossível fazer algum tipo de tratamento e qual talvez seja o paciente que a gente vai tratar. E eu não estou falando aqui de consolidação de quimio e rádio, estou falando de pacientes que eventualmente vão fazer um tratamento neoadjuvante e não vão fazer nenhum tratamento de consolidação na bexiga, quer dizer... RT1 mais químio. RT1 mais químio, resposta patológica completa. Será que tem algum meio da gente avaliar melhor a resposta patológica completa? Será que tem algum meio da gente ver quem são os melhores pacientes? Alguma manutenção? O que vocês acham? Você acha que vai ser factível isso, Fábio? O que você acha também em relação a... Desculpa, você está falando de fazer não operar não cirurgia ou não irradiar esses pacientes. Quer dizer, tem algum subset de pacientes que eventualmente a gente pode pensar nisso? O que a gente... Eu acho que ainda a gente não tem... Minha opinião é que eu acho que a gente ainda não tem segurança na literatura médica que suporte isso daí. Tem uma série, eu acho que do Memorial, se eu não me engano, que acabou fazendo isso por acaso. Eram pacientes que fizeram RTU, fizeram neoadjuvância, tinham indicação de cistectomia radical, mas como tiveram uma resposta adequada com a quimioterapia, desistiram da cistectomia radical. E com uma sobrevida em 5 anos relativamente boa. 30% ou 40%, sem precisar de nenhum outro tipo de tratamento. Mas foi um acaso, não foi uma indicação, foi uma desistência do paciente no meio do caminho. Isso, se não me engano, está publicado em uma série do Memorial. Mas como foi falando, eu acho que isso seja uma indicação embasada em literatura para... eu realmente não tem mesmo, né? E o que a gente tem agora, que é um trabalho muito interessante, que está começando no Fox Chase. Uhum. E eles estão randomizando, claro que eles estão dependendo de algumas mutações específicas, inclusive, quer dizer, paciente que teve resposta patológica completa, ele vai acabar observando e não vai fazer nenhum tratamento. Então, acho que essa é um grande ponto de interesse para a preservação de órgãos sem fazer um tratamento local. Então, eventualmente, os subtipos moleculares, como você já comentou, Fábio, quer dizer, selecionar quem de repente vai responder mais a um tratamento ou outro, a chance de ter resposta patológica completa. Eu coloco que isso como objetivo também precisa ter uma boa avaliação de resposta patológica completa. Que uma coisa é, sei lá, uma imagem, uma cistoscopia com uma RTU, biópsia, tá? Mas assim, como realmente certificar que aquele paciente tem uma resposta, porque essa é a segurança, né? Uhum. E talvez se você vai fazer um tratamento, como você já comentou, os estudos com imunoterapia ou não, para quem vai funcionar. Eu acho que esse é o grande ponto. Para finalizar a bexiga, preto no branco, você tem algum esquema de preferência quando o paciente vai fazer neoadjuvância por algum motivo ou não? Não, eu acho que tem que ser algum esquema baseado em cisplatina via de regra. Eu gosto bastante do esquema MVAC dose densa. Eu acho que é um esquema sólido, com bastante experiência na literatura. Não tem nenhum fase 3, mas tem fase 2 que utilizaram esse esquema na neoadjuvância. É baseado em cisplatina. A droga mais importante é a cisplatina. A dose da cisplatina é uma dose de 70 mg a cada 2 semanas, então a gente densifica a droga mais importante.
Então é um esquema que me agrada bastante, vamos dizer assim. Os outros esquemas que eu acho razoáveis, ou bastante razoáveis, é o esquema de cisplatina e gencitabina e o esquema de cisplatina, gencitabina e paclitaxel. Seriam esses 3 esquemas que eu mais consideraria. Nenhum esquema com carboplatina, e o MVAC clássico e o MCV, como eles são relativamente obsoletos, eu não os considero hoje no meu armamentário de quimioterapia em combinação neste cenário. Tá? E a vantagem do Dosdense é que ainda entrega mais rápido para o cirurgião não fica tão ansioso, né? 2 meses. Acaba a quimioterapia mais rapidamente e entrega para o cirurgião. Fábio, fala agora para a gente um pouquinho de trato alto. Então, as principais diferenças e uma quantidade muito mais rara, né? E como é que a gente maneja? Porque até pouco tempo atrás era tudo extrapolado da bexiga, né? Exatamente. Não tinha muita... Ou estudos retrospectivos, Sim. né? Então, até recentemente, como o Marcelo colocou, os carcinomas uroteliais de trato urinário alto, que envolve ureter, pelve renal e o próprio rim, eram derivados dos tratamentos de carcinoma urotelial de bexiga. E aí a gente fazia, via de regra, a quimioterapia adjuvante, porque muitas vezes esses pacientes eles acabam indo para a cirurgia, mesmo sem a biópsia, quando é principalmente na pelve renal ou no rim, e você descobre que é um carcinoma urotelial depois da cirurgia. E aí você acaba fazendo a quimioterapia, entre aspas, adjuvante, baseado no benefício da quimioterapia adjuvante do tumor de bexiga, extrapolando o benefício. Mas não tinha nenhum estudo grande, prospectivo, randomizado, avaliando isso. Molecularmente parecem ser tumores diferentes. Tem estudos que falam que esses pacientes com esses tumores de trato urinário alto têm uma maior componente de instabilidade de microsatélite, então molecularmente são tumores diferentes, mas via de regra a gente tratava eles de maneira igual. E agora, recentemente, na ASCO-GU, apresentado agora em São Francisco em 2018, agora há poucas semanas atrás, foi apresentado o primeiro estudo randomizado comparando quimioterapia adjuvante versus a observação nos pacientes com carcinoma urotelial de trato urinário alto. O nome desse estudo era o estudo POUT, P-O-U-T, ou POUT, e foi um estudo que foi interrompido precocemente devido à magnitude do benefício, ou seja, os pacientes tiveram um aumento da sobrevida com a quimioterapia adjuvante, como o André colocou anteriormente. Então a principal quimioterapia era baseada em cisplatina, mas teve alguns pacientes que receberam carboplatina. Eu não me recordo, até o André pode comentar isso melhor, se teve distinção dos subgrupos nessas análises. O estudo, que eu saiba, não foi publicado ainda? Não foi publicado. Foi só apresentado. Só foi apresentado, mas é um estudo que mudou a prática, porque agora é um estudo que suporta fortemente o uso de quimioterapia adjuvante nos pacientes com carcinoma urotelial e trato urinário alto, né? Eu acho que esse estudo realmente trouxe. Acho que o grande desafio foi conseguir fazer um estudo em trato alto, quer dizer, recrutar paciente para isso. Eu acho que não tenho dúvida que esse é um estudo muito legal. A gente tem as duas grandes séries retrospectivas foram publicadas até o ano passado, né? Uma positiva e uma negativa para trato alto. Uma tinha 1.500 pacientes, mais ou menos um quarto tinha feito adjuvância, os 3/4 não tinham. Uma foi positiva, outra, sei lá, tinha 3.000 pacientes, mesma coisa, um quarto e 3/4, e outra foi positiva. Então era isso aí, não sabia muito o que fazer. O POUT acabou trazendo essa informação. O que eu ponho um pouco de crítica no estudo, que infelizmente, na verdade é uma crítica, eu diria que até construtiva, e não, eu acho que o estudo ele mudou a prática, não tenho dúvida que ele afirmou que a gente já tinha dúvida em fazer antes, mas é uma pena que ele acabou parando o recrutamento antes, porque isso provavelmente, potencialmente pode impactar e a gente não conseguir ter um benefício estatisticamente significativo em sobrevida global, que ainda é um pouco imaturo para a gente dizer, mas até por conta dessa interrupção prematura pode ser que a gente não tenha. Outra informação é ainda a ausência de dados dos pacientes que foram resgatados. A gente tem um estudo da adjuvância em bexiga da Cora, se não me engano, né, publicado acho que há uns 2, 3 anos atrás, mostrando que os pacientes que faziam quimioterapia adjuvante em bexiga ou faziam só resgate, né, e o estudo acabou sendo igual em relação à sobrevida global. A gente não sabe o quanto isso pode interferir também no trato alto. Em relação a cis e carbo, mais ou menos 1/3 e 2/3, mais ou menos, um pouquinho menos de 1/3 fez com carboplatina.
E nas análises de subgrupo, que eles acabaram também mostrando lá, é um subgrupo que não teve benefício quem fez a carboplatina. Tinha os outros 2 subgrupos, que era linfonodo positivo, que vai um pouco contra, mas também só 9% dos pacientes eram linfonodos positivos. Então era um número muito, numericamente era, sei lá, 30 pacientes, alguma coisa assim, então era muito pouco. E margem positiva também não teve benefício. Lembrando que o endpoint primário é a sobrevida livre de recidiva, que também não é o grande cenário de endpoint primário para adjuvância, mas eu não tenho dúvida. E aí quando a gente pega a carboplatina, e aí eu te pergunto, realmente para mim mudou a conduta, né? Eu fico mais tranquilo hoje em oferecer tratamento para esses pacientes, apesar dessas, vamos dizer, umas críticas que a gente teria. E não vai ter outro estudo desse. Não vai ter outro estudo. Então, quer assim, dizer, ou é esse, ou é esse. Ou ficar com esse ou não, né? Mas se você fica confortável, uma vez que tem um terço, e o estudo, quer dizer, o endpoint primário é para todo mundo, quer dizer, você fica confortável em dar carbo para esses pacientes? Essa é uma excelente pergunta. Eu ainda não tive esta situação, mas provavelmente eu iria ter que me debater, até de repente pedir outras opiniões, mandar alguns e-mails, conversar com outros colegas e ver como é que eles vão atuar na prática. Mas eu acho que se a gente não tem a menor possibilidade, e eu acho que eu volto naquele critério, eu acho que administrar cisplatina, eu acho que existe um grau de subjetividade relativamente grande, entendeu? A gente sempre consegue meio que forçar a barra por uma cisplatina. Aqueles pacientes que têm uma contraindicação absoluta para cisplatina, eles são relativamente raros. Eu acho que se a gente cuidar bem do paciente, a gente consegue administrar uma cisplatina na maioria dos casos. Talvez seja melhor você administrar uma cisplatina com dose um pouco mais reduzida do que uma carboplatina, que também não é tão tranquila se você administrar com doses cheias, do que carboplatina. Mas eu acho que se o estudo incluiu, a despeito do subgrupo, que não deixa de ser uma análise de subgrupo, geradora de hipótese, com N menor, com poder estatístico menor, se for incluído, talvez pudesse também ser incluído. Acho que foi você faria o quê? Eu praticamente não, eu sou contra. Eu praticamente sou contra. Se o paciente não pode fazer carbo, o Belmont acabou ao final até comentando isso no microfone e fazendo uma crítica em relação a isso. Eu particularmente sou contra, né? Se a gente pega o dado da doença metastática, é frágil, mas tem uma meta-análise de 4 estudos, sei lá, 230 pacientes, mostrando que para paciente que pode receber cisplatina, esses 4 estudos eram pacientes que podiam receber, receberam carbo, tiveram realmente todos os resultados, os desfechos inferiores. A gente não tem nenhum dado para anel ou adjuvância em trato baixo em relação a carbo. E a gente tem um dado pequeno, mas uma análise subgrupo, verdade. O estudo ele é positivo, né, para endpoint primário. Mas eu não me sinto confortável. Realmente o paciente não pode fazer carboplatina e eu acho que a discussão aqui está aberta. Provavelmente vai... Você não faria nada. Não faria nada para esses pacientes. Porque eu acho que o endpoint é frágil, é sobrevida livre de recidiva. Carboplatina eu não acredito no cenário realmente perioperatório, eu acho que a gente precisa de efetividade da droga. Eu eventualmente não. E aí a gente entra em discussões aqui que é análise de subgrupo, né? As doenças são muito diferentes que eu vou citar, mas a gente faz isso em vários cenários. Quer dizer, na próstata, em baixo volume de doença, a gente assumiu numa análise de subgrupo que a gente não faz quimioterapia para esses pacientes, a gente fala do Charted. E a gente assumiu que essa análise de subgrupo ela é uma verdade. Em pulmão, não é a nossa área aqui, mas em pulmão, a análise de subgrupo de alinta e platina passou a ser uma verdade em adenocarcinoma. Uma análise de subgrupo. E nós vamos ter que entender o que a gente vai fazer com a análise de subgrupo de carbo em trato alto. Quer dizer, será que a gente vai levar em conta ou não vai? Então eu particularmente ainda sou contra. Então, eu vou dar um outro exemplo de análise de subgrupo. Se a gente levar em consideração a análise de subgrupo tão fortemente, então a gente poderia fazer ipilimumab para próstata. Porque no subgrupo de pacientes com doença de mais baixo risco, sem anemia, DHL baixo e sem meta visceral, foi positivo para a sobrevida global. Então vamos fazer ipilimumab para próstata. Então assim... Concordo plenamente com você, fica aquela grande discussão do a gente usa análise de subgrupo no nosso benefício. Quando essa análise favorece o que a gente acredita. Agora, quando não favorece, a gente não usa. Exatamente. Então, o meu racional na bexiga vai nos dados em geral. Fábio, eu acho que a gente teria muito para discutir aqui. Marcelo, foi muito legal a discussão, muito boa. Queria agradecer a presença de vocês e aguardo uma nova participação tua, Fábio. Obrigado. Obrigado, Andrei. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade.